Os sistemas de ensino precisam ter metas ambiciosas e públicas que orientem os seus esforços. Olá, meu nome é Ana Paula Morales e hoje o canal 1 Brasil conversa com o João Marcelo Borges, que é especialista em educação e chefe de projetos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID. João, os investimentos em educação no Brasil têm crescido nos últimos anos, mas a última pesquisa da OCDE, a Education at a Glance, mostra que esse investimento per capita no Brasil, ou por estudante, ainda é bem inferior em relação à média dos países da OCDE. Eu queria que você discutisse um pouco a questão do investimento no Brasil em educação. É um problema quantitativo ou qualitativo? Na verdade, eu começaria mudando o termo. Eu acho que nós estamos falando de gastos em educação. Os gastos em educação no Brasil, de fato, em proporção do PIB, aumentaram na última década. Mas esses gastos não necessariamente são gastos, são investimentos. Muitos deles são gastos de custeio. E quando a gente fala e pega essa pesquisa da OCDE, por exemplo, ela olha toda a educação. E o que acontece é, quando nós distribuímos os gastos em educação entre ensino superior e educação básica, nós vemos a enorme distorção no Brasil. Há muito gasto no ensino superior, sobretudo no nível federal, que tem a maior parte das universidades, né? Mas a educação básica revela esse cenário que você disse. Apesar de, na média, em proporção do PIB, nós estarmos próximos da média da OCDE, o gasto na educação básica é menos da metade. A gente não precisa chegar no valor da OCDE. Há alguns estudos que mostram que, a partir de alguns patamares que são abaixo da média da OCDE, de gasto per capita na educação básica, aumentar mais o gasto não faz muita diferença, em termos de qualidade ou resultados educacionais. Mas no caso do Brasil, nós temos problemas de variadas ordens. Primeiro, na priorização do gasto, a gente quer gastar mais em ensino superior ou a gente quer gastar mais em educação básica? Ensino superior é um número, um quantitativo de alunos muito inferior aos mais de 37 milhões de alunos que estão na educação básica. Isso é uma coisa. A outra é como a gente quer gastar. A partir de quais tributos a gente vai coletar os recursos para fazer isso. E isso tem a ver com a destinação do dinheiro. Se a gente quer mais investimento, se a gente quer mais custeio. A gente quer mais gasto administrativo, a gente quer salários melhores para professores. Então, no fim, é tanto um problema quantitativo como um problema qualitativo, mas principalmente é uma questão de priorização da sociedade brasileira e do governo brasileiro sobre onde investir. Você acha que o Fundeb ele deve ser ampliado ou a gente tem que ter outros mecanismos de financiamento da educação no país? Eu acho que a gente, assim, na verdade, para a educação básica, né, o Fundeb é o principal mecanismo, mas já não é o único, né? Você tem os outros programas federais, tem programas estaduais, para além do Fundeb. Há uma comissão na Câmara dos Deputados nesse momento, discutindo uma nova PEC para o Fundeb, que expira em 2020. O próprio BID, junto com Todos pela Educação, está promovendo um estudo. Nós juntamos um comitê de especialistas que vai, no ano que vem, entregar à sociedade brasileira recomendações para a revisão do Fundeb. Então, a nosso juízo, o Fundeb precisa, ser reconfirmado, quer dizer, ser mantido na Constituição, né? O Fundef e o Fundeb são emendas constitucionais, depois regulamentadas por lei, mas são emendas constitucionais. Então, a nosso juízo, ele precisa ser reconfirmado na Constituição, precisa mudar os mecanismos de vinculação de receitas de acordo com os indicadores socioeconômicos dos alunos e das escolas, então mudar um pouco as ponderações internas do Fundeb, mas o país vai precisar, sim, certamente discutir novos mecanismos de financiamento que podem passar por alterações na cesta de tributos vinculados ao Fundeb, da onde vêm os recursos que são alocados aos fundos que compõem o Fundeb, mas também
porque é onde nós vamos gastar esses recursos. De novo, voltando a só um dos elementos, o gasto com o pessoal, é óbvio, né? A educação é uma política, um serviço basicamente intensivo em capital humano, né? O ator mais importante do processo educativo, do ponto de vista da oferta, é o professor. E os salários, quando tomados no seu conjunto, representam a maior parte do gasto. No entanto, quando a gente vai olhar o salário individual dos professores, ele ainda é muito menor do que a média da OCDE também. Então, na prática, se a gente quisesse gastos relativos ao OCDE, salários relativos ao OCDE, a gente está onde a gente deveria estar. O nosso salário é menos da metade da OCDE, o nosso gasto é menos da metade da OCDE, o nosso rendimento é menos da metade da OCDE. Não que essas coisas tenham uma relação direta, mas esperar mais com insumos menores para o cômputo geral do país é um pouco ilusório. A educação no Brasil, ela é regulamentada pelo governo federal, né? Mas ela é oferecida pelos sistemas federal, estaduais, municipais, né? O próprio PNE fala da articulação entre as esferas governamentais para melhorar os indicadores da educação e, inclusive, para a formação de professores. Queria saber, você acha que é possível essa articulação? Eu acho que ela é possível, eu até acho mais. A Constituição brasileira é claríssima em impor a todos os entes da federação que trabalham em conjunto. O artigo 211 da Constituição diz a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração. Ela não diz poderão organizar, ela determina, estabelece e obriga que isso se dê de forma colaborativa. O que acontece, como você bem disse ao citar o PNE, é que inúmeras normativas posteriores à Constituição não conseguiram regulamentar como se dá essa colaboração. Então, nós ficamos à mercê de momentos e iniciativas, muitas vezes episódicas, de regulamentação da colaboração federativa, mas isso é essencial. O Constituinte estava correto ao dizer que precisamos atuar assim, porque a educação, de fato, é cumulativa. Um Estado não quer receber um aluno com problemas de formação na base, porque isso será problemático para ele. E a sociedade brasileira não quer receber alunos que não tenham tido as oportunidades e as condições de desenvolver ao máximo o seu potencial. Nós teremos que encontrar soluções para isso e há soluções sendo testadas, algumas com bons resultados, como é o caso do programa de alfabetização na idade certa no Ceará, que em muito pouco tempo conseguiu superar todas as metas de alfabetização, pelo menos no ensino fundamental 1, e que depois o levou pelo menos a inspirar um pacto nacional com o mesmo objetivo. Pode falar um pouquinho mais dessa experiência e de se ela pode ser espelhada em outros estados, se é possível, né, implantar em outros lugares um modelo parecido, de um regime de cooperação, assim? Claro. Eu acho que se a gente olha para o objetivo que tinha o PAIC no Ceará, que era a alfabetização na idade certa, ele é o nosso único modelo no Brasil bem-sucedido em nível sistêmico. Todos os municípios superaram as metas do Ceará num período de 8 anos. De novo, isso não quer dizer que todos os problemas da educação foram resolvidos e nem que esses resultados de alfabetização já se traduziram em melhorias no desempenho, por exemplo, na segunda etapa do fundamental. Ainda há desafios aí e depois no ensino médio. De qualquer maneira, sim, essa experiência pode e deve ser repetida ou pelo menos adaptada a outros contextos. Isso está acontecendo, por exemplo, o Espírito Santo lançou em janeiro deste ano o Pacto pelas Aprendizagens no Espírito Santo, derivado de um memorando de entendimento entre o Estado do Espírito Santo e o Estado do Ceará, assinado pelos 2 secretários. E eu sei que o secretário do Ceará, que é presidente do CONSED, inclusive, está apoiando outros estados a também adaptar o modelo cearense às suas condições. Esse apoio não é apenas uma formalização numa assinatura, mas passa inclusive por visitas técnicas,
pela oferta dos materiais didáticos que o Ceará utilizou. Então, sim, nós precisamos aprender do Ceará. O Instituto Natura comissionou uma pesquisa no passado que mostra as razões de sucesso do Ceará e acho que precisamos multiplicar esses exemplos. A gente tem outros exemplos em outros estados, países americanos, de projetos em colaboração? Em termos da complexidade e da unicidade ou da peculiaridade da Federação Brasileira, não, porque nós temos uma federação única no sentido de que ela concedeu aos municípios a condição de ente da federação, né? Isso muito em função do poder do município de São Paulo, da cidade de São Paulo, durante a Assembleia Constituinte. Isso nós não encontramos par. Não existe nenhuma federação nas Américas em que os municípios sejam entes da federação. E, aliás, são poucos países americanos que são federados. São poucos países no mundo que são federados, inclusive. Mas, sim, nós temos bons exemplos de cooperação, por exemplo, na Colômbia. Independente do modelo, nós temos bons exemplos de cooperação na Colômbia, nós temos bons exemplos de cooperação no México. E eu acho que nós temos excelentes exemplos de cooperação no Brasil. Quer dizer, o Fundef e o Fundeb, ainda que sempre podendo ser aprimorados, foram essenciais para garantir uma expansão muito significativa, de um lado, do acesso ao ensino fundamental, no caso do Fundef, no caso do Fundeb, um acesso muito maior à educação infantil, e com a emenda constitucional que leva até o final do ensino médio, né, a obrigatoriedade da educação básica, também expandiu o acesso. Agora, nos resta o desafio da qualidade. Esse é um desafio que ainda permanece no Brasil. Falando um pouco no modelo, né, federativo do Brasil, você acha que, considerando isso e as nossas dimensões e peculiaridades, é possível ter uma base comum curricular nacional? Essa pergunta é de $1 milhão, né? Eu brincava com você agora há pouco. Eu acho que sim, veja, se a gente imaginar a base como o seu último detalhe comum, nós vamos ter muitas dúvidas sobre a capacidade de implantá-la nacionalmente. No entanto, qualquer cidadão ou trabalhador que tentar buscar um emprego em empresas com algum grau de internacionalização, vai encontrar expectativas do empregador associadas a um conjunto de conhecimentos que não dependem do país de onde ele veio. Com isso eu quero dizer o seguinte: num mundo cada vez mais interconectado, cada vez mais globalizado, não só é possível, como é obrigatório que a gente tenha conhecimentos mínimos que sejam a expressão da vontade do Estado brasileiro e, portanto, da sociedade brasileira. A escola pública é isso. Nós temos uma escola de origem francesa, que é uma escola que expressa a vontade da sociedade brasileira na forma que ela se traduz nas políticas públicas de um Estado democrático. É isso que a escola pública é, e é isso que o Brasil adotou como escola pública. E, ao fazer isso, ele sim tem que desenhar conhecimentos comuns que os cidadãos brasileiros precisam desenvolver. Isso não quer dizer que um aluno no interior do Amazonas precisa conhecer pêssegos, porque às vezes eu vejo discussões sobre isso. Mas isso significa que os meus exemplos em sala de aula serão sobre realidades do sul do Brasil? Não. A base é um conjunto aprimorado, a grande diferença é a obrigatoriedade, atualizado de competências, não, de habilidades e conhecimentos que precisam ser desenvolvidos, mas que serão traduzidos para a cor local. E como ela será implantada e qual será a pedagogia da sua aplicação, continuará na mão dos diversos sistemas de ensino em nível estadual e municipal que a gente tem país afora. Não só eu acho que é possível, mas mais do que ser possível, eu acho que é necessário. Nos Estados Unidos, a base não foi totalmente implementada, né? Curricular comum. Você acha que a gente corre esse risco aqui também? Certamente, certamente. No Brasil, a Constituição brasileira não foi integralmente implementada.
E assim são as leis. As leis não criam automaticamente a realidade que elas desejam expressar, né? As leis buscam orientar a conduta, organizar os esforços públicos, privados, das famílias, dos indivíduos e sancionar ou incentivar comportamentos. Os Estados Unidos são uma federação difícil também de comparar com o Brasil, porque ali você tem uma federação extremamente descentralizada e com muito menor dependência dos estados e dos condados em relação ao governo federal. Então, enquanto o governo federal americano tem um papel muito pequeno na prática sobre as políticas de educação pública nas escolas públicas dos milhares de condados americanos, no Brasil não é assim. A maior parte, a esmagadora maioria das escolas públicas brasileiras, de São Paulo e do Nordeste, do Sul, ou do Centro-Oeste, do Norte, vão adotar políticas públicas de fato definidas no MEC em Brasília e, às vezes, o material didático comprado e distribuído pelo MEC. Isso não existe nos Estados Unidos. Então, o grau de autonomia que as redes têm, né, os boards de educação têm nos Estados Unidos, permite a eles afastar um pouco a implantação de modelos do Common Core, no caso, de modelos nacionais. Agora falar um pouquinho do desempenho dos estudantes, né? A gente aparece lá embaixo na lista do PISA, por exemplo, né? Tanto em comparação a países europeus, asiáticos, mas também em relação aos nossos vizinhos, né, latino-americanos. O que a gente precisa fazer para melhorar um pouco, pelo menos, nesses indicadores? Não há resposta fácil para essa pergunta. Eu acho que nós precisamos seguir trilhando algumas decisões que o país adotou e reforçar outras que ele ainda não tomou. Então, por exemplo, o Brasil não tem uma meta de aprendizagem. Vou te dar um exemplo. O Paraguai tem uma lei que diz direito a aprender. É diferente de direito à educação. Eu estou aqui num campo semântico, mas que tem implicações práticas. 5 coisas, os 5 aspectos conformam os sistemas de educação de alto desempenho no mundo. A primeira delas é os alunos têm que chegar preparados na escola para aprender. Isso significa que o cuidado na primeira infância é essencial. Isso pode ser creche, isso pode ser outro tipo de cuidado na primeira infância. Não precisa necessariamente ser o modelo brasileiro de creche. Mas cuidar da primeira infância, gerar os estímulos necessários para o desenvolvimento psíquico, motor e cognitivo dos alunos é essencial para que eles cheguem à escola já preparados a aprender. Um segundo aspecto essencial é os sistemas de ensino precisam ter metas ambiciosas e públicas que orientem os seus esforços. Quando eu digo ambiciosas, são ambiciosas não em construir X mil creches. Eu estou dizendo ambiciosas no sentido de tantos aprenderão o necessário. Se você espera pouco dos seus alunos, ou você nem sabe o que esperar dos seus alunos, é muito difícil que você saiba para onde você está caminhando. Então, ter metas claras e ambiciosas de aprendizagem, de qualidade e de equidade para lidar com as diferenças iniciais de oportunidades é essencial. Um terceiro elemento muito importante tem a ver com a qualidade dos professores. Alunos expostos a 3 professores excelentes no início da pré-escola até o ensino fundamental aprendem 1/3 a mais do que alunos expostos a 3 professores ruins. E esse déficit, se ele não é rapidamente corrigido, ele se perpetua. Então o professor, a qualidade dos professores, saber selecionar, capacitar, formar, valorizar, é essencial para um sistema de ensino de alto desempenho. Quarto elemento muito importante é que as escolas tenham os mecanismos, a infraestrutura e as condições necessárias para poder funcionar.
O Distrito de Colômbia, nos Estados Unidos, onde fica Washington, há cerca de 10, 12 anos atrás, tinha os piores resultados entre as escolas públicas de Washington. E uma das coisas que eles adotaram foi todas as pequenas coisas simples têm que funcionar perfeitamente. Pequenas coisas simples são merenda, tem que ter. Professores têm que estar lá no dia que tem que estar lá, na hora que tem que estar lá. Os livros de dados têm que chegar no dia, não pode chegar com um mês de atraso. Aceitar que essas coisas são mais simples do ponto de vista da solução, materiais, não funcionem, é inconcebível para eles. E isso é essencial para as redes, elas precisam da infraestrutura. E o quinto elemento e aqui eu acho que nós temos um esforço enorme a fazer, mas talvez essa seja a maior oportunidade para o Brasil em um bom tempo, que é o quinto elemento de sucesso os sistemas de ensino de alto desempenho não preparam alunos apenas ou os fazem aprender apenas conteúdos disciplinares, mas também os preparam para a vida, não? Desenvolvem competências e habilidades que são essenciais para uma vida saudável, produtiva e de engajamento cívico. Aqui estamos falando nas competências para o século XXI, habilidades socioemocionais, o nome que cada um quiser dar. Esses 5 elementos nós precisamos perseguir, continuar perseguindo. E eu começaria por esse. Nós precisamos de metas públicas de aprendizado. Nós precisamos dizer quantos dos nossos alunos, publicamente, do ponto de vista governamental, quantos dos nossos alunos aprenderão o que devem de matemática, português, ciências, ao final de cada período. Isso vai gerar accountability para todos os governos. Você falou um pouco da questão da avaliação do desempenho, está muito relacionado à estrutura e todo o entorno e como o aluno chega lá, né? A preparação e essa estrutura. Existem vários tipos de indicadores educacionais e o IOEB é um deles que leva em conta tanto o desempenho e resultado como o insumo, né? Toda essa estrutura. Queria que você falasse um pouco da importância desses indicadores para esse tipo de planejamento de política e até para accountability também. Acho muito importante que o IOEB tenha sido criado, porque ele traz para análise da política pública, até para análise independente da ação governamental, porque a sociedade precisa se sentir responsável pela educação. Assim está descrito também na Constituição. Uma coisa importante que eu acho que o IOEB traz é uma medida da ineficiência, né? Na prática ele é uma medida da eficiência da aplicação dos insumos, mas quando você olha por outro lado, toda medida de eficiência é uma medida de ineficiência. É isso que boa parte dos resultados que estão ali nos mostram, né? Isso é importante porque isso está diretamente ligado à sua primeira pergunta, sobre gastos, né? Quanto mais ineficiente, a despeito dos insumos que eu tenho, é a minha ação educativa, significa que mais recursos eu estou desperdiçando. Então, um conjunto de indicadores que tem a ver com o que eu falei, quer dizer, se você tem metas públicas e tudo mais, é mais fácil acompanhar, mas também é mais fácil desenhar políticas públicas, né? Eu acho que a gente tem também que superar um termo, e aqui digo até, com licença, a minha instituição, é uma expressão que o BID usa muito, mas que todos nós usamos, que é políticas públicas baseadas em evidência. Nós precisamos informar as políticas públicas com evidência. Este é um tipo de informação, ela não pode ser a única, porque evidências também são voláteis e muitas vezes o que elas mostram é tão importante quanto o que elas mascaram. Mas, quanto mais e melhores indicadores a gente tiver, menor vai ser a nossa possibilidade de erro. E mais importante, maiores serão os instrumentos que a sociedade terá e os diferentes atores que fazem o controle da política pública, maiores serão os instrumentos que esses atores terão para cobrar os governos por melhores resultados. A gente tem, voltando um pouco na avaliação, o PISA, né? Você mencionou o desempenho em matemática. Em ciências, o ensino federal tem um desempenho maior, inclusive que a média de alguns países da OCDE. Você acha que esse modelo deve ser encorajado, aumentado, que é um modelo de ensino integral ou com plano de carreira, né, para os professores? Você acha que esse é um caminho, talvez? Ensino integral, educação integral como política pedagógica é relevante. Isso não necessariamente significa tempo integral. Tempo integral pode ser algo
viável e útil em alguns lugares e impossível em outros. Nós temos experiências no Brasil em que você abre escolas de tempo integral e não há adesão dos alunos. Agora, os resultados federais, das escolas federais, na verdade, estão mais associados a duas coisas. Primeiro, algumas dessas escolas são escolas de aplicação associadas às universidades federais, que têm processos seletivos dos alunos. Então, eu já escolho os melhores, só estão os melhores. Quando eu olho resultados já selecionando na entrada, eu não estou comparando maçãs e maçãs. A outra coisa, mesmo onde não há processos seletivos, você tem escolas técnicas. Aí sim eu acho que é um modelo que o Brasil, apesar de um avanço recente no número de escolas técnicas, ainda tem muito a expandir. Talvez, em alguma medida, associado ao fato de que uma sociedade que conviveu por tanto tempo com a escravidão, nós desdenhemos daqueles serviços mais vistos como braçais, que estão longe de ser o que é o serviço técnico atualmente, né? Mas, por muito tempo, a sociedade brasileira e o governo brasileiro viu o ensino técnico como algo menor, de menor importância. E alguns países, basicamente, expandiram esse modelo e tiveram resultados excelentes. Eu estou falando da Coreia do Sul, estou falando da Alemanha, estou falando inclusive da Grã-Bretanha. Cada um deles está enfrentando diferentes desafios hoje, em relação aos seus modelos de ensino técnico e no ensino secundário, no ensino médio. Mas eu acho que esse é um caminho que o Brasil precisa perseguir. Eu acho que uma sinalização importante sobre isso foi dada com a lei da reforma do ensino médio, ao incluir o itinerário do ensino técnico dentro dos 5, mas eu acho que aí é algo que o Brasil pode avançar bastante, servindo inclusive ao processo de revolução tecnológica no qual a gente está inserido. E agora, para encerrar a pergunta de não 1 milhão, acho que 50 milhões de dólares, é possível ter escola boa para 50 milhões de alunos, considerando os países mais pobres e as peculiaridades que a gente tem no Brasil? Eu acho que sim. Pouco antes de vir para cá hoje, eu vi uma notícia estarrecedora. Um aluno de 8 anos no Distrito Federal, portanto em Brasília, que é o estado com maior renda per capita no país e maior escolarização e maior escolaridade. Quase todos os indicadores que você olhar no Distrito Federal se destacam, por uma série de razões. Um aluno de 8 anos desmaiou em sala de aula porque ele estava com fome. Em 2017, num país que tem um PIB superior a $1 trilhão. Isso não é falta de capacidade, isso não é falta de dinheiro, isso é falta de responsabilidade da sociedade brasileira, dos atores públicos brasileiros, de todos nós, em alguma medida, que permitimos que isso aconteça. Com isso eu não quero culpar todo mundo, mas eu estou dizendo, é nossa responsabilidade assegurar que isso não aconteça. Se você me pergunta, é possível? Eu acho que é possível. Eu cresci vendo todos os dias na televisão notícias, todos os dias, notícias sobre falta de merenda escolar em escolas do Brasil inteiro. Hoje em dia, ainda bem, relatos como o que eu acabo de dizer são episódicos, eventuais. Eu sei que num momento de crise como que a gente está passando, talvez sejam mais comuns, mas ainda assim, perto do que eram na década de 80, são escassos. E o Brasil resolveu isso e o Brasil serve 37 milhões de refeições pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar diariamente. O Brasil, antes de todos os países do mundo, gerou um sistema em que todos os contribuintes apresentam seu imposto de renda pela internet. Então é possível. Nós temos gente qualificada, nós temos recursos financeiros, técnicos, humanos para fazer isso. Mas não vai ser só boa vontade. Estudar muito trabalho e requer persistência. Persistência aqui, eu quero dizer, superar aquela dicotomia que nós usamos muito, né? A diferença entre uma política de governo e uma política de Estado. De fato, nós precisamos de uma política de sociedade. A sociedade brasileira precisa decidir que quer educação
como uma condição essencial para garantir e construir um futuro mais produtivo, mais saudável e com maiores possibilidades e oportunidades para todo mundo. Vai ser essa decisão da sociedade que vai fazer com que as políticas não sejam de governo e sim sejam de Estado. Então, acho que é possível. Muito obrigada. Obrigado a você.